Meus caros, comentário aqui no Conteúdo Edificante. Nessa oportunidade nós vamos falar acerca da possível aprovação da lei contra a homofobia que está para ser votada no dia de hoje às 14 horas no STF. Dias Toffoli já teve encontro com a bancada evangélica, bem como ativista ou com os ativistas do movimento LGBTQI. Essa ação já estava até mesmo protocolada ou fora já peticionada em 2013 no STF. E agora é que vão discutir essa ação, ou está em pauta, até porque, segundo os ativistas, houve omissão por parte do Congresso Nacional, tanto a Câmara de Deputados e Senado, que não aprovaram ou não deram encaminhamento a projetos que estejam nas casas, né? A fim, obviamente, de coibir a violência contra homossexuais, lésbicas, gays, etc. Fato é que isso já vem de algum tempo, né? Remete lá 2006, 2007, por aí, desde o início do governo Lula, com aquele ou aquela, né, PL, ou aquele projeto de lei 122, que visava, obviamente, acabar com todo tipo de discriminação e também até mesmo com relação, e essa é a grande questão, dos próprios evangélicos ou pregadores e até padres não poderem mais pregar contra a prática homossexual, né? Era o que estava naquela PL e agora vem nessa decisão. E aí é realmente um pouco preocupante, né? Até porque, se você for ver o pedido deles, eles querem que considere eles LGBT. Aliás, a própria petição foi pelo partido PPS e pela agência, não é agência, Associação dos LGBTs. E eles querem não somente a tipificação ou uma lei que combata a homofobia, bem como também, se não der, fazer com que seja interpretada por analogia, comparação, equivalente a um crime racial, né? A homofobia seria também crime racial, como se os homossexuais, lésbicas, fosse uma raça atípica fora de todos, como se não fosse homens e mulheres. Isso é um absurdo, né? Não só do ponto de vista jurídico, como natural, tá? E o embasamento deles é por conta do STF ter, certa feita, prezado por uma lei que viesse a acabar com o antissemitismo. Mas o antissemitismo, para quem não sabe, é referente à raça dos judeus. Aí sim é algo que tem realmente que ser aprovado. Agora, com relação aos homossexuais, são homens e mulheres, que inclusive podem ser negros, brancos, amarelos e tantas outras cores, né? É um pouco exagerado isto. E a própria Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e também, obviamente, a Procuradoria-Geral da União, se manifestou contrário, porque na própria Constituição não tem a previsão legal para criar-se uma lei específica tratando desse caso. Para tal, teria que mudar a própria Constituição, bem como que já teve aquela polêmica do casamento gay, que na Constituição não tem a viabilidade para casamento homoafetivo, né? No seu artigo 226, se não me equivoco, que fala sobre a família, diz que o casamento que o Estado até protege é de homem e mulher. Mas aí conseguiram, no STF e também pelo Conselho Nacional de Justiça, o casamento, bem como a facilitação para a adoção de crianças, tá? Isso já acontece, só ir no cartório que não é o cartório judicial, mas é o cartório extrajudicial, né? O cartório aí de pessoas físicas, enfim, cartório que você vai para casar ou para registrar pessoas que nascem. Então, veja só o imbróglio todo, né?
O Dias Toffoli, ele foi nomeado pelo PT. Ele tem sim defesa, ou ele faz defesa a pautas progressistas. No entanto, nesse caso aí, ele está ouvindo as duas partes, já falou até com o ministro Onyx, ou Onyx, né? Depende aí da interpretação, uns chamam de Onyx ou Onyx, Lorenzoni, para deixar que isso fosse resolvido na casa, ou seja, no Congresso Nacional e não por o STF, porque isso na realidade configura um atentado à Casa Legislativa, pois o STF está mais legislando do que a própria Casa, é a judaicização, aliás, não é a judaicização, não, perdão, vamos colocar o termo certo, né? Judaicizar, né? De jurídico, né? Juridicar, melhor dizendo, a palavra, eu estou confundindo com judeus, juridicar o legislativo. A Constituição nos diz que são 3 poderes harmônicos entre si, independentes. Eles têm a sua harmonia, no entanto são independentes. Um não pode procurar o lugar do outro, ou seja, fazer o que o outro deve fazer de acordo com a Constituição, né? Até é discutida a questão das medidas provisórias, que também tem fator de lei, né? Ela também pode significar lei, que seria aí a parte do executivo legislando, né? Que seria também algo um pouco descabível à luz da Constituição. Há muitas críticas nesse sentido por parte dos doutrinadores, mas essa do STF parece ou é uma recorrente, né? Porque a sua jurisprudência, os seus julgamentos acabam tendo força de lei, e o Brasil tem aquela problemática que diz que é o adepto de um civil law, né, de um direito civil. No entanto, tem a praxe do common law, né, tem, claro, como fonte do direito e subsidiária, mas pratica mais essa, né, o common law, que seria o direito relativo aos costumes, o consuetudinário, que é feito nos Estados Unidos, por exemplo, que não tem lei sobre variadas coisas, eu apenas analiso por conta dos próprios julgados, do costume e da analogia. Para quem estudou direito entende o que eu estou falando. Então, veja só, vai dar muito pano para manga esse caso, porque por um lado a gente vê só pela óptica jurídica que é um exagero, principalmente quando os homossexuais ou o movimento pelos quais defende eles está pedindo para considerar como crime racismo. Não tem essa possibilidade. Depois também tem a questão de não estar na lei prevista para fazer uma lei esparsa. Hoje já se tem, assim como o cidadão comum tem, né, vamos colocar o dispositivo da lesão corporal, da ofensa, né, a honra, do homicídio, já está na lei, né? Não, ainda quer colocar mais, assim como a mulher teve, né? Porque a mulher tem o feminicídio, quer dizer, aumenta mais ainda a pena por conta de ser mulher, de ser vulnerável, é isso que eles querem. Até não veria tanto problema. O fato de ser problemático é querer restringir a todos, né, generalizar, ao ponto de uma instituição religiosa que é privada não possa dizer, olha, para pertencer aqui à nossa instituição, o sujeito não pode ser homossexual. E não está nem ofendendo, simplesmente dizendo. Esse é o grande problema, né? O sujeito, por exemplo, tem uma empresa, não, aqui nós não aceitamos quem pratica o homossexualismo, né? E, mas isso é barramento. Depende. Seria barramento, no meu modo de ver, por exemplo, o sujeito é homossexual, mas ele preenche todos os requisitos. Ele é um profissional exemplar, que não faz da sua orientação sexual causa. Aí, se ele fosse discriminado pelo próprio empregador, aí sim teria que receber uma reparação, o empregador ser punido. Agora, se o sujeito tem a opção de não querer agradar, porque um nicho que ele tem, por exemplo, ele tem uma empresa para evangélicos, um nicho dele para venda é para evangélicos que não concebem essa ideia de que
eles até enxergam que seja um ser humano, tem que respeitar, mas fica uma coisa assim meio complicada. Aí o sujeito diz, não, aqui nós não queremos sexual, nem homens nós queremos, é só meninas, né? Então isso é um preconceito, porque tem determinadas profissões que é só para um grupo, ou é um grupo feminino, ou um grupo masculino, ou até mesmo um grupo LGBT, né? Então tem que analisar tudo isso, porque senão fica um exagero, aí as pessoas vão ser penalizadas por uma lei draconiana, né? Espero que o senhor Dias Toffoli deixe isso para ser discutido no Congresso, porque lá vai estar tanto a turma dos LGBTs, o PSOL defendendo, como os evangélicos, todos os setores da sociedade, enquanto ali está a poder de 11 ministros decidir de acordo com as suas próprias convicções, né, uma lei que pode ser realmente até mesmo, aliás, não vai ser lei, vai ter ali só o peso de jurisprudência, mas que vai ser inconstitucional. Inclusive vai ter muito burburinho aí da turma dos LGBT comparecer no STF, enfim. Vamos aguardar, né? Eu vou estar aqui falando se aprovou ou não, mas fato é que é nesse enredo todo aí que eu estou falando, né? Essa questão, tanto aí da problemática jurídica, constitucional, como se for aprovada, pessoas podem sofrer inocentemente, né? Enfim, aí eu queria colocar uma mordaça, impedir que as pessoas vivam de um modo equilibrado, né? E possam exercer a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de escolha, né? Porque tem, claro, de se respeitar, tem que ser contra a violência, eu concordo, no entanto, não o extremismo, né? E o empregador também pode ter a sua livre iniciativa para escolher quem ele quiser, né? Porque uma coisa é ele ter um nicho variado que quer aceitar qualquer um, e aí tem um homossexual lá, ele discrimina. A outra, ele tem um nicho de um trabalho, como eu já disse, e não tem nada a ver com preconceito, tá? Enfim, em síntese é isso. Dê o seu like, comente acerca desta notícia.